Boa noite, igreja. Como é bom estarmos juntos na casa do nosso Deus mais uma vez, podendo partilhar da alegria que é estar na presença de Deus. Eu convido você a ficar de pé nesse momento, dar uma espichada no corpo aí, olha para o seu irmão aí que está pertinho de você, não pode cumprimentar, mas dá um alô aí, pô. Aí, coisa boa. Vamos cantar a música que se chama Teu Nome é Santo, com muita alegria na presença do nosso Deus. E se não fosse para adorá-lo, o que faríamos nós aqui? Então, o motivo de nós estarmos aqui esta noite é para adorar. Então, abre o seu coração, enche a sua boca com o louvor do nosso Deus, para proclamar o quanto Ele é grande, o quão grande é adorar e quão importante é adorar ao nosso Deus. Tua beleza então contemplar.
continuar cuidando do teu povo, continuar a ter o domínio que não foge jamais das mãos daquele que nos criou. Fale com ele nesse momento. E fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Oramos ao Senhor. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti. Abra o seu coração nessa noite. E fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor. Abra o seu coração, levante suas mãos e cante. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. És formoso, Pai. O Senhor é santo, é tua misericórdia, dura para sempre. Nós adoramos ao Senhor na beleza da tua santidade. Nós nos derramamos aos teus pés, porque não há nada que podemos fazer se não for te adorar. Qual é o motivo de estarmos aqui vivos essa noite? Se não for adorar, nos prostrar aos teus pés, se não for abrir o nosso coração, derramar diante do Senhor, ó Pai, os nossos anseios, as nossas súplicas, a nossa gratidão. Por isso, Pai, nós nos derramamos aos teus pés, porque o Senhor é santo, o Senhor é soberano sobre toda dor, sobre toda enfermidade. O Senhor reina sobre todos, sobre tudo. E por isso nós nos prostramos, nos rendemos aos teus pés, porque entendemos, ó Pai, que quando fazemos isso, o Senhor toma conta de nós. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que somos gratos a ti, me derramar, dizer que és formoso.
santo nome. Adoramos ao Senhor e pedimos que o Senhor continue neste lugar, falando aos nossos corações. Recebe, ó Pai, este culto com um cheiro suave e agradável ao Senhor, porque fazemos isso de coração, fazemos porque entendemos que o Senhor é santo. Obrigado por tudo. Amém. Você pode ser sentado. Boa noite, igreja. Estou aqui hoje para estar fazendo o nosso momento missionário. Nós estamos em campanha de missões mundiais, onde que nós vamos estar agora lendo o nosso tema e a nossa divisa. Vamos todos a uma só voz. Nosso tema: viva o poder de transformar. Pode ficar melhor. Viva o poder de transformar. Vamos falar nossa divisa? Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Eu estava lendo em casa um pouco mais a respeito deste capítulo, e além desse versículo, que é o nosso tempo, que é a nossa divisa, lá no versículo 8 vai dizer o seguinte: portanto, não se envergonhe de dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor, nem se envergonhe de mim, que estou na cadeia porque sou servo dele. Pelo contrário, com a força que vem de Deus, esteja pronto para sofrer comigo por amor do Evangelho. Deus, Ele não nos chamou de fato para termos espírito de covardia. Se Ele chamou cada um de nós para espalhar o seu Evangelho quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, é porque Ele nos capacita, Ele nos escolheu. Assim como Ele escolheu pessoas tão falhas como Mateus, como Paulo, como tantos outros. Às vezes nós nos perguntamos: o que eu estou fazendo aqui, se eu tenho tantos conflitos, tantos problemas? Mas Deus, Ele não nos deu esse espírito de covardia. Domingo passado, o pastor pela manhã, ele trouxe aos nossos corações a importância de nós orarmos, de nós ofertarmos. E à noite ele leu um texto muito conhecido, que é João 3,16, que fala deste amor, esse amor transformador que Deus tem para com as vidas. E hoje eu queria enfatizar o Oriente Médio. Nós temos um casal no nosso estado, que é o Calil e a Samira. Eles estão em processo para estarem indo para o Oriente Médio. E eu recebo sempre a carta de pedidos de orações deste casal, e eu gostaria de estar compartilhando com a igreja alguns pedidos de oração deste casal. Eles pedem para que esteja orando pela saúde física e emocional, pelos familiares, pelo sustento no campo. Hoje eles estão quase alcançando o alvo de 50% que eles precisam para estar viajando ali para o Oriente Médio. Eles também pedem que nós estejamos orando pelo dólar, não somente ele, mas todos os missionários de missões mundiais. O dólar, ele tem sofrido muitos picos, então isso para a junta de missões mundiais é algo que demanda muito, porque se nós não enviarmos as nossas ofertas, se a gente não se doar, às vezes a gente não pode ir, mas nós podemos orar, nós podemos ofertar para que o amor de Jesus possa ser alcançado em todo o mundo. Eles pedem que esteja orando pelas vacinas, não só de toda a população, mas também deles, porque para que eles possam viajar, eles precisam ter a vacina.
orar pela compra das passagens que eles precisam e pelo projeto que eles têm ali. E ali no Oriente Médio é um país muito difícil, onde que, como o pastor bem enfatizou no domingo passado, aqui nós podemos adorar a Deus, nós podemos pregar a nossa Bíblia, cultuar, fazer culto ao ar livre. Se estivermos no ponto de ônibus, na faculdade, na escola, falar desse verdadeiro amor que transforma vidas. Mas lá eles não podem fazer isso, e por isso eles trabalham de forma intencional, às vezes na área da saúde, às vezes na área da beleza, de tantas outras maneiras que Deus tem colocado, não só lá, mas em tantos outros países. Se os irmãos prestaram atenção no vídeo que foi passado no início do culto, que fala sobre a igreja perseguida, vai falar ali de algumas estatísticas e de algumas demandas que em alguns países não podem ter essa adoração, onde muitas vezes eles têm que se esconder em cavernas. Na abertura da campanha de missões mundiais, que foi lá na PIB de Campo Grande, na igreja do pastor Tiago, o missionário que estava lá, ele ficou, se eu não me engano, 2 anos ou mais na China, e ele falava que para que as pessoas que ele estava evangelizando pudessem ler a Bíblia, era dividida em partes. Uma família ficava com o Evangelho de Mateus, outra família ficava com o Evangelho de João, e eles tinham prazo, porque é feita uma troca. E aqui no nosso país nós temos a Bíblia completinha, onde nós não damos o devido valor às Escrituras. A gente não dá este valor que Deus nos fala aqui, assim como Paulo estava falando para Timóteo, para que ele não tivesse medo, que ele não fosse covarde, que ele não tivesse vergonha de anunciar o Evangelho. O que nos falta para que nós possamos levar o Evangelho para aquelas pessoas que estão necessitadas, carentes, sedentas de ouvir a palavra de Deus? Os missionários, eles necessitam sim de ofertas, necessitam sim das nossas orações. E logo mais nós já vamos ter o nosso momento de bens e vidas. E eu gostaria de enfatizar que se você ainda não adquiriu o seu envelope para a campanha, a Débora no domingo passado falou que em cada envelope nós temos o nome dos países. Este que está aqui na minha mão é o Vietnã. Os missionários do Vietnã, que é um dos países muito difíceis de ir missionários, porque é um país que há muitos conflitos, precisam dessas ofertas, irmãos, para que o amor de Deus possa ser espalhado. E mesmo que a gente não envie as ofertas, o nosso Deus, ele supre todas as coisas, todas. Mas eu creio que, para a honra e glória do nosso Senhor, a Igreja Batista no bairro Bonfim, ela mais uma vez ela vai ultrapassar o alvo da campanha, para que o nome de Jesus ele possa ser proclamado. Se você trouxe seu dízimo, a sua oferta, vai estar sendo recolhida agora. Se você que está nos assistindo de forma virtual, você pode estar ofertando através da conta. Os tesoureiros às vezes passam para recolher, para ficar mais fácil. Mas não deixe de ofertar, não deixe de fazer essa entrega, não somente da oferta, mas também da sua vida. Nós vamos estar louvando ao nome do Senhor neste momento de dedicação de bens e vidas, e logo mais nós vamos estar orando por esses pedidos que aqui foram feitos e por nossos dízimos e ofertas.
bens e vidas. Deus, neste momento, Pai, eu quero te agradecer, Pai, por mais um dia na tua presença, de estar aqui na tua casa para louvar e agradecer o teu nome, Pai. Deus, eu quero te colocar, Pai, a vida da Igreja Batista no Bairro Bonfim em tuas mãos, colocar cada família, Pai, cada jovem, cada criança, cada adolescente, cada ancião, Pai, dessa igreja, Pai. O Senhor possa vir com tuas mãos santas de poder, Pai, dar renovo, dar refrigério, Pai, dar, Pai, ousadia, assim como a tua palavra diz, Pai. Deus, que nós não venhamos ter vergonha de proclamar e anunciar o teu evangelho, Pai. Deus, neste momento eu quero te colocar na vida do Calil e da Samira, Pai, que estão em processo, Pai, para estarem indo para o Oriente Médio, Pai. Deus, toma a vida desse casal em tuas mãos, Senhor. A cada pedido que aqui foi feito, pelos familiares, pelas compras da passagem, Senhor, pela oferta que eles têm que levantar, Jesus, do seu pão, Pai. Deus, para que eles possam ser vacinados, Pai, para que as fronteiras possam ser abertas, para que eles possam ir, Pai, e ser anunciantes da tua palavra, Pai. Fortalece os teus filhos, Jesus. Pai, eu quero te colocar, Pai, a vida, Pai, de quem está de pé, Pai. Senhor, o Senhor conhece, sonda cada coração, Pai. Deus, eu quero te colocar a vida dos enfermos de nossa igreja em tuas mãos, Pai. Que o Senhor possa ir até onde eles estão, Pai, com suas mãos de poder, Senhor, liberar cura, Senhor, sobre a vida deles, Jesus. Pai, liberar, Jesus, cura não somente física, mas também espiritual sobre a vida da tua igreja, Pai. Deus, eu quero te colocar, Senhor, toda a nação, Pai, em tuas mãos, Senhor, neste tempo difícil que estamos vivendo, Pai, tempos de pandemia, Pai, mas muitas das vezes, Pai, isso tem sido, Senhor, decorrência do nosso pecado, Pai, da nossa desobediência, Senhor, dos nossos corações endurecidos contra a humanidade, Pai. Deus, o Senhor tem falado, o Senhor tem nos confrontado, Jesus, mas nós temos deixado de ouvir a tua palavra, Pai. Deus, neste momento também eu quero te colocar a vida do pastor Glaucio, Pai. Que o Senhor venha usar tremendamente a vida, Pai, do pastor, para trazer a mensagem ao qual o Senhor já falou com ele durante a semana, Pai, em seu coração. Que nós possamos estar com nossos ouvidos, Senhor, com os nossos corações abertos, Senhor, para ouvir a tua palavra, Pai. Deus, que a tua palavra possa vir nos confrontar, Pai. E que aonde essa palavra for alcançada através, Senhor, da internet, Pai, possa, Senhor, quebrantar, Senhor, vida, Senhor, que almas venham se render aos teus pés, Jesus. Pai, muito obrigada, Pai, porque nós temos, Senhor, o privilégio de te honrar, de glorificar, Senhor, de exaltar o teu nome, Pai. Obrigada, Senhor, porque somente o Senhor é Rei, Senhor de nossas vidas, Pai. Obrigada porque aqui no Brasil nós temos a liberdade, Senhor, de cultuar o Senhor, Pai, quer seja onde for, Pai. Deus, neste momento também eu te coloco, Pai, os nossos governantes, Jesus, em tuas mãos. Dê sabedoria e discernimento para cada decisão tomada, Pai. Deus, muito obrigada por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz sobre as nossas vidas, Pai. Obrigada pelos bens e vidas, Senhor, pelos dízimos e as ofertas que aqui foram, Senhor, recolhidas, Pai. Muito obrigada por tudo. Essa é a oração que eu te faço em nome do seu amado Filho Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Amém, glória a Deus. Que bom que você está aqui conosco nessa noite. Muito bom ter você também aí em casa nos assistindo. Que cada momento que nós passamos aqui juntos possam ter sido edificantes. E que cada momento que ainda passaremos aqui, Deus continue falando ao nosso coração e fortalecendo a nossa fé para mais uma semana. Amém? Então quero convidar você a que abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Nós estaremos lendo o verso 1 até o verso 8. Isaías, capítulo 6, do verso 1 ao verso 8.
O tema da mensagem que vamos iniciar nessa noite é Deus é que está no controle. Nós estaremos, além deste domingo, ao longo de mais 3 domingos à noite, refletindo sobre cada ponto que iremos apresentar aqui neste sermão. Estamos vivendo tempos difíceis, complicados, angustiantes, desestruturantes, mas uma coisa que a igreja do Senhor não pode esquecer, algo que a gente precisa experimentar, algo que a gente precisa anunciar, é que Deus é que está no controle. Não são as circunstâncias, não são os governos, não são os decretos, não é o poder humano que determina o que vai acontecer. Deus, com certeza, o Senhor está no controle. Deus está no controle. É Deus que detém o controle de todas as coisas. E esse texto nos aponta o caminho para que a nossa fé esteja firmada nesta crença da palavra de Deus. De que independente das circunstâncias, de que independente que os tempos sejam bons ou ruins, Deus é que está no controle. E assim como Isaías, que é o personagem central desse texto, que se refere a quem nós devemos imitar, ele vai nos ensinar com a sua experiência de vida, como ele manteve sua fé no momento difícil, creu, experimentou e anunciou que é Deus que está no controle. Diz assim a palavra do Senhor, Isaías capítulo 6, do verso 1 ao verso 8. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim! Estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Deus é que está no controle. Para a maioria das pessoas, em situações aparentemente sem solução, confiar e esperar em Deus, de fato, é bastante difícil. Por quê? Pois apesar de sabermos que é o que devemos fazer, a pressão por uma solução rápida nos faz sentir que Deus está distante de nós. E não existe um tempo em que essa frase se aplica de maneira tão atual. Apesar de sabermos que temos que confiar em Deus, esperar em Deus, que a nossa solução está em Deus e crer nele de fato, isso tem sido bastante difícil. Quando as circunstâncias se agigantam sobre nós, quando os problemas ficam maiores, quando aquilo que a gente tinha domínio, a gente administrava, a gente cuidava, a gente sabia o que fazer, como fazer, isso foge do nosso controle. Quando as coisas vão indo de mal a pior, parece que Deus
está se distanciando de nós. Essa sensação que nós temos. É isso que fica latente no nosso coração. Mas isso se dá ao fato por uma demanda bem humana e bem pecaminosa que há no coração humano. A pressão por uma solução rápida. Deus não está à nossa disposição a qualquer tempo para que as coisas aconteçam no nosso tempo. Deus não trabalha em série. Deus não produz nada em série. Deus é um grande artesão. Deus trabalha no tempo dele. E em cada vida, e em cada propósito que ele tem no mundo, Deus tem o seu tempo, a sua maneira e a sua forma de agir. E em nenhuma dessas situações ele deixa de ter o controle. Em nenhuma dessas situações. Mas é difícil para nós crermos, esperarmos a solução em Deus de fato, por essa pressão interna de uma solução rápida. Isaías teve a confirmação do seu chamado em um tempo de grandes perdas e incertezas. A confirmação de que ele seria profeta em Judá se deu num contexto de grandes perdas e incertezas. Mas ele descobriu que Deus sempre está no controle. E descobriu que Deus sempre está no controle nesse momento difícil, nesse tempo de grandes perdas e incertezas. E para que nós possamos entender, enxergar essa verdade na vida de Isaías, explícita aqui no capítulo 6, nos 8 versículos que nós lemos, nós precisamos olhar para 3 personagens dessa história. Nós precisamos olhar para Uzias, nós precisamos olhar para Isaías e nós precisamos olhar para Deus. E obviamente que os nossos olhos ou a nossa atenção tem que se deter na pessoa ou no personagem mais importante dessa história, que não é nem Isaías e que nem é Uzias, que é Deus. Porque foi o que Isaías viu que fez toda a diferença na sua vida. Foi o que Isaías viu que fundamentou a sua fé na crença que nos momentos e nos tempos de grandes perdas e incertezas, Deus continua no controle. No controle da vida e no cuidado da vida daquele que um dia a entregou em suas mãos. Mas também no cuidado e no controle do mundo. O texto diz aqui: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. É a declaração explícita de Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias. Por que será que Isaías, ele destaca a pessoa do rei Uzias, o ano da morte do rei Uzias, nesse momento que ele tem com Deus, nessa sua visão que ele tem de Deus, e uma visão que ele ainda não havia tido nos últimos 5 capítulos, mas uma visão que vai mudar radicalmente o seu ministério e a sua vida e a forma como todo o seu livro foi escrito. Mas por que Uzias é importante? Se você quiser conhecer a história do rei Uzias, leia 2 Crônicas 26. Ele ele reinou aproximadamente em 791 e 739 a.C. Sua fama chegou até o Egito. O seu reinado em Judá foi o mais próspero e o mais destacado desde Salomão. Sabe quanto tempo desde o reinado de Salomão até o reinado de Uzias? Aproximadamente 180 anos. Nenhum rei depois de Salomão teve um reinado tão próspero em Jerusalém quanto Uzias. Todos os reis que vieram depois de Salomão
Podemos dizer que foram reis que fizeram aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Mas Uzias, ele fez uma reforma total dentro de Judá. Ele cuidou das pessoas, dos pobres. Ele administrou os recursos do reino e investiu no seu exército. Ele se preocupou com a alimentação das pessoas, com o bem-estar das pessoas. Ele dedicou o seu coração em fazer aquilo que era do agrado de Deus. Ele teve a disposição, o propósito, o tempo em fazer aquilo que era da vontade de Deus. E teve a ajuda de um profeta, chamou um profeta que lhe auxiliasse, para que ele tivesse a certeza de que o que ele estava fazendo como rei era da vontade de Deus. Algumas cidades que desde o final dos tempos de Salomão, finalzinho do reinado de Salomão, limites, povos, bens, que no finalzinho do limite, que no finalzinho do reinado de Salomão, Israel havia perdido, são recuperados e restaurados a Judá nos tempos de Uzias. Inimigos que depois que Salomão morreu, se rebelaram contra Israel, se rebelaram contra Jerusalém, e se tornaram mais fortes que Israel e Judá e Jerusalém, foram novamente subjugados no reinado de Uzias. Ele viveu aproximadamente 70 anos, reinou 52, teve um reinado longo, próspero, e é no ano que morre esse rei bom, esse rei visionário, esse rei que muda a história de Judá, de Jerusalém, do reino de Judá. Esse rei que traz novamente a expressão mundial, o reino de Israel, o nome de Deus. É nesse ano, no ano da sua morte, que Isaías viu o Senhor. E por que é tão importante isso? Isaías cresceu ao longo do reinado de Uzias. E ele foi profeta da realeza. Ele era de família nobre. Ele sabia, ele ouvia, ele entendia os processos que estavam acontecendo na sua casa, na sua vizinhança, no seu reino, no mundo, por causa do reinado de Uzias. Quando ele é um adulto, e quando ele é vocacionado ao chamado profético, o rei que ele mais queria servir morreu. E isso não é uma decepção apenas para Isaías. A morte de Uzias trouxe incertezas, tanto pelo declínio dos últimos anos de seu reinado, quanto pelo trono vazio. Quem é que vai reinar em lugar de Uzias? Por um período de 180 anos antes de Uzias, entrava rei e saía rei, que só fazia aquilo que desagradava a Deus. Será que os sucessores de Uzias, o sucessor de Uzias e o sucessor do sucessor de Uzias, vai seguir o mesmo caminho? Sabe o que estava acontecendo no mundo nesse tempo? O Império Assírio era o maior império do mundo antigo, estava crescendo, já estava se aproximando do Reino do Norte. Dentro de alguns meses ia invadir o Reino do Norte, ia acabar com o Reino do Norte, e não ia mais existir Israel do Norte. Não haveria mais 10 tribos do Norte e 2 tribos do Sul. Senaqueribe ia invadir o Reino do Norte, ia acabar com o Reino do Norte, e ia chegar, dentro de alguns anos, em Jerusalém, no reino de Judá. E isso preocupava
os judeus? Será que os reis que vão suceder a Uzias seguirão na sua visão, seguirão no seu planejamento, verão que ele é o melhor exemplo a ser seguido? Então a morte de Uzias trazia muitas incertezas. E é nesse tempo de incertezas, é nesse tempo de dúvidas, é nesse tempo de grande ansiedade que Isaías vê o Senhor. E Isaías descobre ou relembra que é Deus que está no controle. Não importa se vai vir um rei bom, não importa se vai vir um rei ruim, não importa se a igreja é perseguida, não importa se ela tem liberdade religiosa, Deus está no controle. Está no controle do mundo, está no controle do seu povo, está no controle da sua igreja. E os seus servos, os seus filhos, o seu povo, a sua igreja, precisa crer nisso. E precisa servi-lo, relacionar com ele e encarar as incertezas e as perdas de quaisquer tempos. De que Deus está no controle. No ano em que morreu o rei Uzias, daí a importância de Isaías datar esse evento próximo de um outro grande evento ruim e negativo para ele e para todo Judá. Deus estava lembrando Isaías e lembrando o seu povo que eles deveriam entender que quem reina sobre Israel é Deus, não é nenhum rei humano. No ano, não no dia, nem na semana e nem no mês. No ano, nós sabemos que a importância de datar a morte do rei Uzias e relacioná-la aqui com esse evento pessoal de Isaías é para descrever que tanto ele quanto o povo deveriam confiar em Deus e não nas circunstâncias. Mas isso também descreve que tem muita gente perdendo tempo por ainda não confiar plenamente em Cristo e em Deus. Quanto tempo depois da morte do rei Uzias, Isaías ia e voltava do templo, profetizava, testemunhava, com a tristeza no coração, com a incerteza no coração, não sabendo como seria o seu futuro, porque a sua confiança fora depositada por muito tempo num rei humano, num bom rei humano, num homem de Deus, mas num homem que tem os seus limites e que tem como característica de vida o vapor que nasce logo desvanece. Quanto tempo Deus está acenando para mim e para você de que Ele que é o Senhor, de que Ele que é o Rei, de que Ele que pode todas as coisas, e nós continuamos tristes, angustiados, feridos, desesperados, insatisfeitos, porque esquecemos que Deus é que está no controle. Porque a nossa confiança não está plenamente posta, de fato, na pessoa do nosso Deus. Irmãos, o que Isaías viu transformou sua vida e seu ministério. O que ele viu aqui no capítulo 6 transformou sua vida e ministério. O importante não é a forma como ele viu, não é o êxtase que o texto nos aponta da experiência que ele teve em ver a Deus assim. Todos nós ansiamos ter uma experiência mística com Deus, com Cristo. Todo cristão tem. Mas a experiência, a forma como a experiência acontece não é o que faz a diferença. O importante não foi a forma como Isaías viu a Deus. O
fez a diferença foi que Isaías viu a Deus. E viu a Deus da forma que Deus se revelou a ele. Foi o conteúdo da revelação que provocou a mudança, a transformação na vida de Isaías. Portanto, eu não posso garantir a você que hoje nós teremos essa epifania, que hoje nós teremos essa experiência extrasensorial que Isaías teve aqui. Mas o que eu posso garantir para você é que a partir de hoje, eu e você podemos ver exatamente o que Isaías viu. Porque Deus se revela na sua palavra nessa noite e se revelará a cada domingo que a gente vai pensar sobre esse texto com o mesmo conteúdo, com a mesma essência com que ele se revelou a Isaías aqui. Então o nosso apego não tem que ser na experiência, o nosso apego tem que ser no conteúdo que a experiência expõe. Portanto, repito, o que Isaías viu transformou a sua vida em ministério, e nós precisamos ver o que Isaías viu. Jesus disse: os olhos são a candeia do corpo. O foco da nossa visão é fundamental para o sucesso da nossa jornada. E para provar isso, a Bíblia está cheia de exemplos. Eu quero compartilhar 4 exemplos com você. Como você vê a vida e as circunstâncias que a envolvem. Adão e Eva, eles viram o quê? Um belo fruto, um fruto que era belo aos olhos e que era o que ao paladar? Agradável ao paladar. E o que eles conseguiram? O que eles conquistaram? Aonde eles chegaram? O que eles produziram? O pecado original. Davi viu uma bela mulher, numa bela tarde, da sacada de um belo palácio, tomando banho num belo lago. E o que ele cometeu? Um adultério e um assassinato. A Bíblia diz que o profeta Elias, num tempo em que há 3 anos não chovia, e não havia comida, não havia plantação, não havia criação, diz a Bíblia que ao final desses 3 dias ele viu o quê? Uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E Acabe não chegou antes no seu palácio, antes que caísse chuva do céu. Ele viu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Deus mandou um temporal. Pedro, enquanto olhava para Jesus, andou sobre as águas. Então, quando Jesus diz que os olhos são a candeia do corpo, ele está querendo dizer que para onde nós focamos o nosso olhar vai definir o sucesso ou o fracasso da nossa jornada. O escritor de Hebreus, ele diz o seguinte, que nós devemos seguir olhando para Jesus. Você quer ter sucesso na fé? Você quer ser realizado nesta vida? Você quer enfrentar os problemas dessa vida? Até que Cristo volte, até que você vá para o céu, até que você tenha o último fôlego de vida. Você tem que seguir nessa vida olhando para Jesus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, você que está em casa, eu repito, o que Isaías viu transformou sua vida em ministério. E o que Isaías viu é o que eu e você também precisamos ver. A pergunta é, o que Isaías viu? Ele viu basicamente 3 coisas. Ele viu a Deus, ele viu a si mesmo e ele viu o mundo, de uma forma que até o presente momento ele não conseguia perceber. Viu a Deus, viu a si mesmo e viu o mundo. Leonard Ravenhill, em seu livro Por que Tarda o Pleno Avivamento, falando sobre esse texto, ele diz que a visão de Isaías foi uma visão tridimensional. Ele viu a altura, porque ele viu a Deus. Ele viu largura, porque ele viu o mundo. E ele viu profundidade, porque ele viu a si mesmo. Ele viu o mais profundo do seu ser.
E eu e você precisamos ver o que Isaías viu. Mas Isaías viu algo nesses 3 âmbitos que revelam de maneira muito clara como deveria ser a sua relação com Deus. Ele viu 4 aspectos da pessoa de Deus. E vendo esses 4 aspectos da pessoa de Deus, ele vê a si mesmo e ele vê o mundo. Ele viu em primeiro lugar, que é o que a gente vai tratar aqui hoje, que Deus é Senhor, Salvador e Consolador. Mas ele também viu, que é o que nós veremos, analisaremos nos próximos domingos. Ele viu que Deus é santo, Deus é cheio de graça e misericórdia, Deus é poderoso e continua ativo no mundo. E esses 4 aspectos dessa revelação de Deus a Isaías transformou profundamente sua vida e ministério. Sua vida em todas as áreas. Seu ministério em todos os aspectos. E é isso que eu e você precisamos ver, irmãos. Se nós queremos aprender como cristãos, como igreja, a lidarmos com tudo aquilo que nos aguarda ainda nesses tempos de pandemia. Que esses tempos de perdas e incertezas sejam enfrentados da perspectiva de alguém que crê, de alguém que espera, de alguém que confia, e de alguém que está firmemente olhando, esperando no Deus que sempre está no controle. Pois bem, o primeiro aspecto da visão de Isaías a respeito de Deus é que ele viu que Deus é Senhor, Salvador e Consolador. Essa é uma visão da verdade. Isaías e todo o povo de Judá estavam tristes, estavam ansiosos, preocupados, porque eles não sabiam como seria o futuro da nação. A morte de Uzias provocou uma brecha, criou uma brecha, uma ferida na alma do povo. Medo, ansiedade, preocupação, perturbação, mau humor, ao ápice, exagerados no coração do povo. Isaías viu que Deus é Senhor, Salvador e Consolador. E a prova disso está no versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. O que Isaías estava vendo até o presente momento eram as circunstâncias. Um futuro incerto, o medo, o pavor, a insegurança. Mas quando ele vê, quando ele consegue perceber, quando ele consegue experimentar nesse encontro com Deus, nessa revelação de Deus, que Deus é Senhor, Salvador e Consolador, ele tem a visão da verdade dos fatos. Deus, diante de todas as desgraças, diante de todos os problemas, diante de todas as perdas e incertezas, diante de toda a angústia, diante de todos os problemas e tribulações que nós possamos enfrentar, Deus reina. Deus reina sobre tudo isso. E sabe qual é a verdade? O rei de Judá está morto, mas o Deus de Israel vive e reina para sempre. Quando Isaías relaciona a morte do rei Uzias a essa visão de Deus, ele lembra ou descobre que Deus é Rei, Senhor, Salvador e Consolador. O rei de Judá está morto, mas o Deus de Israel vive e reina para sempre. E há 3 situações interessantes que estão no texto, 2 muito claras e uma escondida, e que Isaías não percebeu ela, Isaías não teve noção dela.
porque isso só é revelado no Novo Testamento, mas eu e você temos. A primeira é a palavra templo. A palavra usada para templo aqui, segundo John Oswald, no seu comentário de Isaías, ela contribui para o conceito da realeza de Deus, porque esse era um termo usado para descrever a casa do Deus que era considerado o rei da cidade-estado. Então, dentre as nações que adoravam muitos deuses, sempre tinha um Deus que prevalecia. E o templo que era dedicado a esse Deus, o nome dado ao templo ou à casa desse Deus, é a mesma usada por Isaías aqui para descrever o templo de Deus. Quando ele diz aqui, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Então essa expressão caracteriza que a maneira como Deus se revela a Isaías e se revela a mim e a você, que quem é o rei de Israel, quem é o rei de Judá, é o Deus Todo-Poderoso. É o El Shaddai, é o Adonai, o Soberano Supremo. É o Iavé, ou Jeová, o Deus que se revelou a Moisés e ao seu povo, ali em Êxodo capítulo 3. Deus é Senhor, e o seu templo é o seu palácio, é o seu lugar de governo. Deus é que reina. O templo não era apenas um ambiente religioso, era também um ambiente de realeza. Provavelmente na visão de Isaías, o véu se rasgou, o véu se abriu, e no lugar que estava a Arca da Aliança, está agora o trono. E Deus está sentado sobre esse trono. Na casa que é designada para Ele como o Deus que governa sobre todos os outros deuses. O Deus que está acima de todos os outros poderes. O Deus que é rei sobre a cidade e estado de Israel, a cidade e estado de Judá. Ele é o rei. Não é Uzias. Não é nem Jotão e nem Acás, que sucederiam Uzias. Ele está sentado num trono sobre o seu reino. Uma outra expressão interessante que a gente encontra aqui é a expressão alto e sublime. Na forma como a sentença está posta aqui e foi traduzida no português, parece que alto e sublime é o trono, não é? E Deus está sentado no alto e sublime trono. Mas não. No hebraico, há uma pontuação que separa alto e sublime de trono. Alto e sublime não está relacionado ao trono. Alto e sublime está relacionado a Deus. Então não é o trono que dá o poder a esse rei. O trono, ele é o veículo aparente, explícito, de que esse ente, no caso o Deus de Israel, é o Rei Supremo. Vocês conseguem entender? Enquanto os homens lutam, brigam para sentar no trono, para receber a coroa, e agora sim eu sou rei, agora sim eu sou poderoso, agora sim eu tenho isso, eu tenho aquilo. Quem é alto e sublime é Deus. O trono é só o meio pelo qual ele expressa a sua altura e a sua sublimidade. Então, esse rei, esse Deus que é Senhor, se caracteriza porque ele é distinto dos outros deuses. Ele é distinto dos outros poderes. Os homens e as divindades precisam dos seus tronos e dos seus altares para serem reconhecidos. Deus não. Deus dá reconhecimento ao trono que ele senta, porque é ele que é alto e sublime. Então Isaías olha e vê um Deus alto e sublime. Um Deus que é magnífico, um Deus que é poderoso, um Deus que é soberano, um Deus que está acima de todas as coisas, um Deus que nada passa despercebido à sua vista. E ele está vendo esse Deus, e é esse Deus que cuida dele, é esse Deus que cuida do povo que ele serve.
é desse Deus que ele vai testemunhar, é a palavra desse Deus que ele vai proclamar a Israel e às nações. Tem um livro antigo, se você conseguir achar na internet, eu nunca pesquisei se ele tem na internet. Seu Deus é pequeno demais. É um livro super antigo, um clássico. E o autor justamente trabalha ali essa nossa visão imediatista, materialista da vida. E como nós cristãos, pelas mais variadas razões, ao longo do tempo da nossa caminhada de fé, nos sujeitamos a novamente ter uma visão tão rudimentar da vida e da eternidade, quando servimos a um Deus que está acima de todas estas coisas. Procure esse livro, se puder, leia. O Deus de Davi não era pequeno demais, o gigante era maior do que Davi, mas o Deus de Davi era maior do que o gigante. Davi, quando escreve o Salmo 121, ele diz: eleva meus olhos para os montes, de onde me virá? Não, ele pergunta: de onde me virá o socorro? Não é uma afirmação, é uma pergunta. Eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Porque a crença pagã é que o cume dos montes era a habitação dos deuses. Aí olha a resposta de Davi no Salmo: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O que tem acima do cume dos montes? Os céus. Então o Deus que Davi serve, ele fez os céus. Ele está mais alto do que o céu, que está acima do cume dos montes. É Deus que está numa condição de altura e sublimidade. Não é o trono. O trono é só a expressão da sua glória e do seu poder. E por último, nós já estamos terminando a mensagem dessa noite, é que nessa visão da verdade em que se caracteriza o senhorio de Jesus, o senhorio de Deus para Israel, se caracteriza também Deus como seu Salvador e seu Consolador. É a visão da Trindade Santa. Como eu disse para vocês, Isaías não tinha noção disso, porque a doutrina da Trindade ela é trabalhada de maneira muito oculta no Antigo Testamento. Ela nos é revelada de maneira explícita e abundante no Novo. E a gente correlaciona textos do Antigo e do Novo Testamento e é inequivocamente evidente a doutrina da Trindade na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Mas os hebreus e os judeus tinham uma noção meio que ofuscada da Trindade Santa. Mas nós temos hoje uma visão bem esclarecedora. Nós temos o Novo Testamento, que atesta que Deus é um Deus santo, é um Deus poderoso, soberano, mas é um Deus que se manifesta nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando eu relaciono Isaías 6, 9 e 10 com João 12, 41 e Atos 28, 25 e 26, nós vemos que a Trindade está presente aqui. Olha só o que diz Isaías 6, de 9 a 10. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi, ouvi, e não entendeis, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos, e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Olha, João, o escritor do Evangelho de João, ele diz em João 12, 41, que Isaías viu a glória de Jesus aqui. Ele fala desse mesmo texto, ele se apropria desse texto, descreve esse texto para contextualizar a relação da liderança religiosa judaica com Jesus, e diz: olha, isso está acontecendo na vida de vocês, vocês rejeitam a Jesus, porque Isaías disse isso quando viu a glória de Jesus. Então Jesus estava presente aqui. E meus irmãos, quando a gente lê Atos 28, 25, o apóstolo Paulo chama lá os líderes judaicos.
Ele já está em Roma, na sua casa. E é a sua última tentativa de convencê-los que Jesus é o Messias. E se você ler ali o capítulo 25, o contexto do capítulo 25, você vai ver por que Paulo fala assim. E ele afirma ali que foi o Espírito Santo que falou essas palavras que eu acabei de ler aqui, versículo 9 e 10. Foi o Espírito Santo que falou a Isaías. E ele vai dizer: é por isso que vocês não me ouvem hoje, não. De formas que eu e você precisamos ver o que Isaías viu. Em primeiro lugar, Isaías viu que Deus é Senhor, porque Ele reina, é Salvador e é Consolador. Eu queria terminar a mensagem dessa noite lendo um dos últimos versículos do livro de Isaías. Vou lá para o finalzinho, Isaías 57, 15. E olha que no início do livro Deus se revela dessa forma a Isaías. E olha como que Deus continua se revelando no final do livro de Isaías. Olha o que Deus diz: porque diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Ele, além de Senhor e Salvador, Ele também é Consolador. Esse Deus que é grande, que é supremo, que é alto e sublime, Ele não está longe de cada um de nós. Tem uma canção que ela me marca profundamente. Eu amo cantar ela sempre. Mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti, tu és tremendo. Para mim, esse cântico é uma paráfrase desse versículo. Esse Deus glorioso, grandioso, poderoso, santo, que vive numa dimensão que eu não consigo nem imaginar, também habita com um abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Foi por isso que Jesus falou: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, cansados e abatidos, que eu vos aliviarei. Esse Deus está aqui hoje, nesta igreja. Deus está se mostrando para mim e para você hoje, como se mostrou para Isaías há 1600 anos atrás. Não é a forma como a gente vê esse Deus, é se a gente vê esse Deus. Hoje Deus se revela a mim e a você através da sua palavra. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei como é que está o seu coração, eu não sei como é que você está em casa, mas de uma coisa eu sei: se você ver a Deus, se você ver a Cristo, como Isaías viu a cada um, se você esperar no Espírito Santo, se você for templo do Espírito Santo, se você entender que o Espírito Santo é a presença viva de Jesus em você, e se você relacionar com Deus da perspectiva de que Ele está no controle, sabendo que Ele é Senhor, Salvador e Consolador, você está dando o primeiro passo para lidar da melhor maneira possível com esse problema que nós vivemos hoje e com todos aqueles outros que virão ao longo da minha e da sua vida. Deus também habita conosco quando o nosso coração está contrito, quando o nosso espírito está diante do Senhor. Oremos. Pai amado, Pai bendito, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome. Fala o coração da tua igreja, completa esta palavra no coração de cada um de nós, e nos dê a força e a fé para enfrentarmos o que tiver de ser enfrentado ao longo dessa semana. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você. No próximo domingo à noite nós estaremos aqui novamente, continuando nesse texto e refletindo sobre um outro aspecto
da pessoa de Deus, que vai ser tão importante para a gente continuar lidando a cada semana na vida. Pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Digno é o Senhor. presença dele.